E aí, meus queridos, tudo bem? Bora aprender então o domínio de uma função? Bora lá! Nesse vídeo eu vou abordar para vocês o que vem a ser o domínio de uma função, tudo bem? Como os exercícios cobram o domínio de uma função na grande maioria, através de alguns exemplos, tá? Qual que é a ideia? Então eu tenho que entender, quando o exercício pedir no enunciado lá, dê o domínio da função. Quando eu expliquei a ideia inicial lá de que era domínio, eu representei através do diagrama, certo? O domínio sempre como conjunto dos elementos que vão se relacionar lá no contradomínio, certo? Ok, mas assim, a gente agora pode evoluir de uma forma mais ampla e entender esse conceito de uma forma mais aprofundada. O domínio, já que eu falei que era aquele diagrama da onde saem as flechas, nós vamos pensar numa outra palavrinha para relacionar com o domínio. Eu gosto sempre de relacionar a palavra condição de existência da função. Então, falou em domínio, lembre da condição de existência da função, ou do campo de existência. Quando eu falo condição de existência, fica mais fácil de você entender. Nós temos aí 4 ou 5 casos que a gente pode falar a respeito do domínio. Eu vou começar aqui com alguns exemplos, mas eu vou passar todos os 4, 5 casos para vocês aí, com a seguinte ideia. Você vai receber uma função polinomial lá e o cara vai te perguntar, então esse é o nosso primeiro caso, qual é o domínio dessa função? O que ele está te perguntando? Quais são os valores de x que permitam com que essa função exista? Essa representação aqui é a representação genérica de qualquer polinômio, de qualquer grau. Imagina que eu falo assim, ó, f de x igual a x à quarta mais 3x ao quadrado mais x menos 5. Isso aqui é um polinômio de quarto grau. E eu estou te perguntando, qual é o domínio dessa função? Você não tem que descobrir quais são as raízes. Ele está te perguntando qual é a condição de existência, qual é o campo de existência. Que números eu coloco no lugar do x e eles vão ter um valor numérico, vai ter uma resposta. Você vai encontrar valores como resultado, certo? Se a função for polinomial, nós não temos restrição nenhuma. Basta escrever domínio igual a reais. Então, o domínio dessa função é reais, conjunto dos reais. Qualquer elemento dentro dos reais, você pode colocar aí que vai existir resultado. Se eu te desse outro exemplo aqui, ó, f de x igual a 2x mais 5. Nós temos aqui uma funçãozinha de grau 1, um polinomial do primeiro grau. Qual que é o domínio? Não vai igualar a zero e descobrir a raiz, pelo amor de Deus. O objetivo aqui é só me dizer qual é a condição de existência. Então você vai escrever assim, domínio igual aos reais. Essa é a condição de existência. Falou domínio, lembra da palavra-chave. Lá no enunciado, determine o domínio da função. O que eu vou fazer? Sublinha e já puxa uma flechinha e escreve condição de existência. Isso vai te ajudar muito. Beleza? Esse primeiro caso, tranquilo? Não tem muito segredo. Agora no segundo caso, eu escrevi assim, ó. F de x é igual a uma divisão. Eu coloquei aqui h de x sobre g de x, porque normalmente aparecem aqui polinômios, tanto no numerador quanto no denominador. Qual é o domínio de uma divisão? Ora, vamos pensar, se eu estou falando condição de existência, eu tenho que pensar na operação que está envolvida essa função. Nesse caso é uma divisão. Então, quando que existe uma divisão? Só quando o denominador é diferente de zero. Por quê? Vamos pensar lá, Kiko. Existe divisão por zero? Não. Então, você já sabe. Quem aparecer aqui embaixo, você vai impor que seja diferente de zero. Vamos mostrar aqui através de um exemplo. Então, imagine essa função aqui, ó, f de x igual a x mais 2 sobre x menos 3. Qual é o domínio dessa função? Quem está fazendo o papelzinho do g de x que eu coloquei aqui, ó, é x menos 3. Então, você vai lá e vai impor x menos 3 diferente de zero. Em outras palavras, qual é o número que zera aqui embaixo? Não é o 3? Então você vai escrever assim, x tem que ser diferente de 3. Eu posso colocar qualquer número no x que vai ter um resultado, menos o 3. Porque se você colocar 3, vai ficar 5 sobre 0. 5 sobre 0 não existe. E aí, como é que eu escrevo, professor? Aí a gente coloca de uma forma elegante, assim, ó, conjunto do domínio. X pertence aos reais, tal que, essa barrinha é tal que, x tem que ser diferente de 3. Esse é o domínio da função no nosso segundo caso. Beleza? Vamos ao terceiro caso agora? Vamos!
Então, agora, para a gente continuar, vamos de terceiro caso. O terceiro caso é o seguinte: imagina uma função, tá, em que vai aparecer uma raiz enésima e aqui dentro dessa raiz uma expressão algébrica. Eu coloquei g de x para representar essa expressão algébrica, tudo bem? Esse índice da raiz ele pode ser um número par ou ele pode ser um número ímpar. Então você tem que tomar cuidado com o valor que vai aparecer no n. Se ele é um número par, nós temos uma condição. Imagina lá, vamos pensar na raiz quadrada que é mais fácil. Raiz quadrada, você consegue tirar a raiz quadrada de menos 4? Pensa aí. Não. Por quê? Porque não tem nenhum número negativo que elevado ao quadrado resulte em negativo, certo? Ora, então quando o índice é par, a raiz só vai existir quando o número que está aqui dentro, quando a expressão que estiver aqui dentro for positiva ou zero. Então a gente vai colocar aqui, ó, o domínio nessa condição. Vamos implicar g de x tem que ser maior ou igual a zero. Essa é a condição de existência para que exista uma raiz quando o índice é um número par. Belezinha? E se o índice for um número ímpar, professor? Se for um número ímpar, você não precisa se preocupar. Por quê? Porque quando o índice é ímpar, nós temos raízes de números negativos, temos, ó, pega lá a raiz cúbica de menos 8. Raiz cúbica de menos 8, menos 2. Menos 2 elevado ao expoente ímpar vai ficar negativo, menos 2 ao cubo, menos 8. Então, quando o índice é ímpar, nós não temos restrições. Como eu não tenho restrição, eu vou escrever que o domínio é todos os reais. Belezura? Show de bola, moçada. Então tá. Dá um exemplo, prof. Dá? Ok. Determine o domínio de, olha só, letra A, f de x igual a raiz quadrada de x menos 2. O que eu coloquei para vocês? Só existe a raiz, tá? Só existe a raiz quando o índice é par, se quem estiver ali dentro for maior ou igual a zero. Então você vai impor que esse x menos 2 seja maior ou igual a zero. Vamos nos deparar com uma inequação aqui, nesse caso do primeiro grau. Belezinha? Mais pra frente a gente vai tratar das inequações de segundo grau e graus superiores. Mas essa daqui é tranquila de se resolver, basta isolar o x. Então eu tenho aqui, ó, que x tem que ser maior ou igual a 2. Maravilha! Vamos pensar. Se o x fosse, por exemplo, 1. 1 menos 2? Menos 1. Existe a raiz quadrada de menos 1? Não. Então está certinho o que a gente fez. Você vai escrever assim, ó. Domínio x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 2. Fechou aqui o nosso exemplo. Essa vai ser a resposta do domínio dessa função. Belezinha? Agora olha a letra B. Mais um outro exemplozinho aí através, né, da prática. F de x igual a raiz cúbica. Opa! Índice ímpar. Quando o índice é ímpar, não temos restrições. Se não temos restrições, vou escrever assim, ó, domínio igual aos reais. E acabou. Não tem enrolação. Só isso. Não vai querer igualar a zero, achar raiz. Essa não é a ideia. Maravilha? Show de bola? E para a gente finalizar, vamos colocar mais um quarto caso, que na verdade é esse caso aqui, mas vamos supor que se ele aparecesse no denominador de uma fração, vou mostrar para vocês o que vai mudar em relação, né, a essa situação anterior. Um detalhezinho apenas, mas eu vou colocar como quarto caso, beleza? Só para o quadro e a gente segue. Então, bora fechar aí o nosso quarto caso, tá? Quarto caso de domínio de função são funções assim que vão aparecer, leis de formações para vocês que vão aparecer, por exemplo, assim, f de x é igual. Aí o cara vai colocar aqui uma fração e no numerador uma expressão polinomial qualquer, e aqui uma raiz embaixo, dentro da raiz normalmente aparece aqui uma expressão polinomial também. Então nós temos duas variações. Novamente vai depender do índice dessa raiz. E outro detalhe, porque agora nós temos dois domínios aqui, poderíamos dizer assim. A raiz ela está no denominador, certo? Então nós temos a condição de quem está embaixo tem que ser diferente de zero. Se tem que ser diferente de zero, tá? Vamos lá trabalhar a condição. Quando o n é par. Se o n é par, lembra que eu falei no caso anterior? Tudo que está aqui dentro tem que ser positivo ou zero. Mas agora o zero não pode ser. Se não pode ser o zero, nós vamos impor o quê?
que g de x seja apenas maior do que zero. Não vou pintar mais aqui embaixo, não vou colocar aquela desigualdade, apenas maior do que zero. Belezinha? Domínio, nesse caso aqui, g de x maior do que zero. E vamos aqui se o n for um número ímpar. Imagina que o n agora é ímpar. Qual que é a restrição aqui nesse caso, professor? A restrição é o seguinte. Lembra que no caso anterior, quando o n era ímpar, nós colocamos domínio todos os reais. Porém, agora está no denominador. Se está no denominador, não existe aquela divisão por zero. Você vai impor que o g de x, ou seja, aquela expressão, tem que ser diferente de zero. Então, essa é a condição de existência de uma raiz quando o índice for ímpar e ela estiver no denominador de uma lei de formação de função. Vamos ver aqui com exemplos bem práticos e rapidinho aqui com vocês. Olha a letra A. Determine o domínio da função x mais 3, coloquei um polinômiozinho ali em cima, sobre raiz quadrada de menos x mais 5. Ora, quadrada, par. Então, tudo que está aqui embaixo, aqui dentro, tem que ser maior do que zero. Eu vou impor que menos x mais 5 tem que ser maior do que zero. Manda o 5 para o outro lado. Vai ficar assim, menos x maior que menos 5. Eu coloquei propositalmente esse cara aqui com um valor negativo na frente do x, para lembrar que quando eu tenho essas desigualdades aqui e fica negativo desse lado, eu preciso torná-lo positivo. E para isso, teremos que multiplicar essa inequação por menos 1. E vale lembrar vocês, toda vez que eu pego e multiplico uma inequação por menos 1, nós devemos inverter a desigualdade. E essa desigualdade vai ficar assim, ó. X, ao invés de ser maior, aqui eu vou colocar menor do que 5. O que nós fizemos aqui? Multiplicamos ela toda por menos 1. E ao multiplicar por menos 1, inverti a desigualdade. Qualquer valor menor que menos 5, essa função existe. Testa para ver se está certo. Olha só, se eu colocasse 4, menos 4 mais 5, 1. Existe a raiz quadrada de 1? Existe sim. Tudo certinho, perfeito. Olha que maravilha. Qualquer número que você testar, sempre vai existir a raiz. Quer testar o 6? 6 é maior. 6, menos 6 mais 5, menos 1. Não existe a raiz de menos 1. Então está perfeito o que a gente colocou aqui. Ok? E aí você só coloca aquela elegância. X pertence aos reais, tal que x tem que ser menor do que 5. Então, essa seria a nossa resposta final aqui dessa letra A. Beleza? Olha a letra B para a gente fechar essa ideia de domínio. Esses 4 casos aí, super importantes. Tenho aqui uma raiz de índice 3 no denominador. Se fosse no numerador, não teria problema nenhum. Poderia colocar qualquer número. Porém, como está no denominador, basta que esse cara que está aqui dentro seja diferente de zero, que é o nosso g de x. Então, x mais 2 diferente de zero. Pensa, qual o número que anula aqui embaixo? Só pode ser o menos 2, né, galera? Passa o 2 para lá, fica menos 2. E aí escreve, igual eu fiz ali em cima, x pertence aos reais, tal que x é diferente de menos 2. E aí, finalizamos os 4 casos que eu separei para vocês aí da ideia de domínio. Espero que tenha ficado claro. Agora eu posso resolver com o próximo exercício da nossa aula lá. Beleza, terceirão? Um grande abraço. Já vamos lá resolver o exercício 2 de sala, hein?